12h03. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os participantes de hoje desta edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha pelas imagens, o médico Dr. Milton Flávio, assessor da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Mais uma vez, Milton Flávio, seja bem-vindo. Prazer estar aqui de volta, agora numa nova função, mas agradecendo sempre essa referência a esse convite. O advogado Dr. José Luiz Dias da Silva, consultor jurídico da Associação Nacional de Fomento Comercial, ANFAC, também aqui à minha esquerda. Seja bem-vindo, Dr. José Luiz. É um prazer estar aqui, Mauro, e um prazer estar compartilhando essa mesa com pessoas tão brilhantes e que espero tenhamos bons debates hoje. Sim, muito obrigado. O engenheiro Fernando Mirancos da Cunha, diretor técnico da Inova Focus e organizador do Smart Customer. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Mauro, e é um prazer estar aqui com todos vocês nessa mesa. E para completar aqui a nossa bancada, o jornalista e empresário Raul Jafé. Raul, seja bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado, Mauro. Bom programa para você, para os nossos queridos convidados, gente de, como sempre, do mais alto gabarito. Eu cumprimento a Zenilda e o nosso querido Fausto Camunha. Vamos lá, nosso primeiro tema de hoje, no apagar das luzes, o Senado aprovou na noite de ontem o texto da medida provisória que cria um pente fino nos benefícios do INSS. De acordo com o governo, a medida provisória tem potencial para gerar economia de cerca de 10 bilhões de reais por ano, e a medida é um dos pilares da reforma da Previdência, considerada a prioridade do governo de Jair Bolsonaro. Raul, deu a lógica? Eu pergunto a vocês todos, precisa ter uma medida provisória para se fazer um pente fino para ver se ninguém está roubando? Ou quanto estão roubando? Ou a qual volume chega as fraudes do INSS? É isso que eu não entendo. Tem que fazer lei. Se uma coisa que é óbvia, para mim, para que criar uma medida? Porque senão não dá. O sujeito é pego com a boca na botija, vai lá para a justiça e ganha. Porque não tem uma lei, não tinha uma lei que punisse quem está metendo a mão no benefício do INSS. E, ademais, já que foi aprovado, espero que ela seja cumprida, espero que haja eficiência no cumprimento, porque são 10% ao cabo de 10 anos do que o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, né, seu ministro, querem poupar com a reforma da Previdência, que seria 1 trilhão, né, de reais em 10 anos. Então, isso aqui em 10 anos representam 1/10 desse valor a ser arrecadado. Então, isso já devia ser feito. Aliás, o pente fino no Bolsa Família, que fizeram, acho que os anos anteriores, também encontraram um monte de fraude para tudo quanto é lado. O que não falta nesse país é fraude. Milton Flávio. Fraude explica. Fraude explica. Milton Flávio, bateu na trave, né? Quase que caducou, quer dizer, o Senado também não precisava passar por esse apuro, né? Isso é verdade, mas parece até que essa situação criada, né, permitiu ou obrigou o Senado e a Câmara Federal a fazerem um acordo que me parece mais lógico. Estabelecer de forma definitiva que todas as medidas provisórias deverão tramitar nas duas casas em 70 dias, dividido esse tempo entre as duas casas e restando à Câmara Federal mais 10 dias, então 30 para a Câmara, 30 para o Senado e 10 de novo para a Câmara, caso o Senado faça alguma mudança que mereça uma reavaliação da Câmara.
Isso significa que daqui para frente as medidas provisórias terão um fluxo adequado, correto, célere, mas também dando tempo para que não aconteça o que aconteceu ontem, que foi, concordo com o Jafé, quer dizer, né, nem precisaria, né, é triste você ter que fazer uma nova lei para confirmar o que todos nós sabemos, né, e eu acho isso muito, muito positivo. Agora, também me assusta, Esperemos Mauro, me assusta, a lei pegue também, né? mas me assusta também a quantidade de decretos e medidas provisórias que o Bolsonaro vem editando. Me parece que ele só editou menos na história do Brasil, recente pelo menos, do que o Collor. É um volume imenso e efetivamente isso obriga as câmaras legislativas a fazer uma avaliação a cada 3 dias. Todo dia tem uma medida provisória ou tem um decreto sendo assinado, muitos deles em confronto flagrante com a Constituição e com as leis do país. A legislação feita... o caso das armas, por exemplo. Pelo Executivo, o Executivo legislando. Resolveu legislar por decreto e por medida provisória. Zé Luiz, sua avaliação. Olha, a minha avaliação não entra tão no mérito da medida provisória, mas a sinalização que ela passa com a sua aprovação em plena segunda-feira pelo Senado Federal. Tudo indicava que ela iria caducar, que o governo não tinha articulação política no Congresso, e, de repente, o governo sinaliza que está começando a ter uma melhor articulação, e a prova disso é conseguir sensibilizar que os senadores viessem a Brasília em uma segunda-feira e votassem essa medida provisória, que é extremamente meritória, mas eu acho que para a população, para o mercado, essa sinalização ela é muito mais positiva que o próprio conteúdo da medida provisória, porque mostra que o governo começou a ter diálogo com o Congresso, e só esse diálogo é que vai permitir não só a aprovação de medidas como essa, como da reforma da Previdência e de outras reformas estruturais tão importantes para o nosso país. Posso colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira? Claro. Foi o presidente ou foram os 2 presidentes das casas legislativas que resolveram dar rumo para o país, apesar do presidente? Eu acho que os presidentes das 2 casas legislativas, hoje, eles têm um papel importantíssimo. Hoje eles estão fazendo aí um certo parlamentarismo à moda brasileira, né? É o que a gente está verificando, né? Mas... Não é mais um presidencialismo de coalizão. Não, agora é um parlamentarismo à moda brasileira, né? Mas eu acho que houve um certo esforço, principalmente das lideranças do partido do presidente, né, no sentido de aproximar um pouco mais o diálogo entre o presidente e os líderes das 2 casas, né, e conseguirmos aí essa vitória, que, independentemente se for um esforço maior do presidente ou dos presidentes das casas, acabou dando uma sinalização positiva, para né? o mercado e para a sociedade. Fernando, você acha que esse esforço foi em especial para essa matéria? Isso fica por aí ou isso vai se estender a partir deste momento e criar uma situação melhor entre o Congresso e o Executivo? Eu acho que sim, né? Eu acho que o Congresso e o Executivo começam a ver, após 5 meses de governo, a necessidade de medidas práticas que tragam resultados objetivos para a população. Eu mesmo há 34 anos, contribuo para a Previdência Social. Então, medidas como essa me agradam, por quê? Porque, como cidadão, eu quero ver esse dinheiro bem aplicado. Quer dizer, o dinheiro que eu coloquei lá e toda a população durante 35, 30 ou mais anos, e ver que isso vai ter um resultado. Mas acho que importante dessas medidas é assim, a gente discute muito elas quando elas estão iniciando, mas a gente precisa acompanhar para ver qual é o resultado final, porque muitas vezes as cifras são muito, assim, saltam aos nossos olhos, né? 10 milhões, 1 trilhão, tal. O que eu gostaria de ver é o segmento disso, né? Acho que o INSS, por exemplo, hoje é um órgão com uma tecnologia já muito avançada. Você consegue hoje, várias pessoas da minha família são já aposentados, recebem tudo pela internet, conseguem verificar. Então, o uso da tecnologia também é importante para
descobrir fraudes como essa, né? E o importante é saber o que vai acontecer daqui a um ano, qual é o resultado dessa ação. Raul, um dos pontos dessa medida é o pagamento de bônus aos servidores que fazem as perícias nos benefícios. Você acha necessário esse tipo de pagamento? Isso já não tem que... já está na função, né? Eu não Achar sei as fraudes, se esse né? bônus é para fazer com que eles trabalhem com mais vontade ou consigam realmente, eu disse, com Se a identificação das fraudes vai compensar o pagamento do bônus. Não, eu diria o seguinte, se é o acúmulo, talvez tenha chegado a eles que os servidores poderiam ter uma produtividade maior. E é necessária essa produtividade maior sem ter que admitir mais gente. Então, se cada um estava julgando, sei lá, 100 casos por mês, teria que julgar 200, para que a coisa vá mais rápido. Então, eu não sei se é esse, talvez, o principal objetivo. O que eu queria apenas colocar, vocês colocaram muito bem aqui, eu acho que, realmente, o Bolsonaro, ele está conseguindo transferir ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado aquela ideia é o seguinte, olha, vocês sabem o que é importante para o Brasil. Vocês sabem que essas medidas têm que sair. Eu não vou mais interferir nisso aí. Vocês me consigam isso aí, pronto. Vai ser mérito de vocês. Só assim explica o fato deles terem vindo numa segunda-feira para fazer votação e votar em tudo que ele está realmente colocando. Afinal de contas, falando, não, o governo sofreu derrota, mas na verdade são só vitórias que o governo vem conseguindo até aqui. Talvez seja uma forma diferente de governar que a gente consegue enxergar em que ele está dando uma força ao presidente da Câmara e do Senado e colocando a eles a ideia de patriotismo. Olha, é para o bem do Brasil. Se vocês acharem que isso não é para o bem do Brasil, não votem. Passando aqui para o próximo tópico, o prefeito da capital, Bruno Covas, o governador João Dória e os secretários municipais e estaduais se reuniram ontem para alinhar estratégias do programa Redenção, que oferece tratamento aos dependentes químicos. As ações para a evolução do programa serão em 4 eixos: saúde, assistência social, segurança e trabalho. O coordenador do programa, doutor Arthur Guerra, citou a possibilidade de alinhamento à política do governo federal, que prevê internações compulsórias. Nesse sentido, Milton Flávio, o doutor Arthur Guerra está querendo chamar o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, para discutir também o modelo de internação, modelo de abstinência, né? Como é que você avalia agora essa possibilidade do governo federal também neste programa? O ideal seria que você tivesse efetivamente uma política nacional. Nós tivemos aqui momentos de extremo confronto, eu diria até, entre a política que era aplicada pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. É claro que, havendo esse confronto, esse conflito, é muito difícil você ter para o país e ter no país uma solução, que eu diria será sempre muito difícil, ainda que essa unidade exista. Nós temos, esse problema é um problema extremamente complexo, porque efetivamente esses 4 eixos que foram citados, eu colocaria o trabalho como uma última perna dessa questão, porque já implica em que o cidadão esteja recuperado e apto a voltar para a atividade laborativa. Nós temos, assim, de um lado, a assistência social. Por quê? Porque muitas dessas pessoas muitos, não são todos, tem muita gente de nível social mais alto, com poder econômico muito grande, mas uma parte importante das pessoas que estão no fluxo, que estão nas drogas, chegaram até eles por absoluta falta de condição de vida. Então, é um problema social que você, na verdade, atuando nessa área, você faz a profilaxia. E, eventualmente, também durante o processo de tratamento, você também mitiga as consequências que o vício trouxe. Basicamente, é um problema de saúde, que você tem que ter uma alternativa. Nós sabemos, e aí é um conflito eu diria, objetivo, as várias tendências, as várias correntes no mundo, você tem, na verdade, sim, um confronto entre aqueles que acham que a abstinência completa é fundamental para que você tenha um tratamento adequado, e um grupo que eu diria que é até majoritário no mundo, que acha que você tem que fazer redução de dano. Você deve conviver com esse problema e de maneira progressiva e reduzindo. Em Portugal, por exemplo, eles resolveram essa questão
da população de rua, no caso dos viciados, dando a eles uma cadernetinha onde eles vão buscar a sua droga no governo, né? E eles dão lá aquela dosezinha, aquela ração, né? O racionamento dado, e com isso as pessoas não precisam ficar esmolando na rua para poder comprar a sua droga. Mas eu acho que é fundamental que você tenha... Esmolando e roubando, né? Porque são bandidos, está cheio de bandido lá dentro. Fica bandido, e se não era, fica bandido. E os traficantes agem lá dentro, ali é o cenário. Então, e aí vem a questão. Então, eu acho que é importante, na minha opinião, opinião pessoal, agora como médico, como ex-secretário da Saúde, existem indivíduos que já estão absolutamente fora do seu próprio domínio, portanto, a internação compulsória, em algumas situações, é inevitável. Você vai encontrar sempre pessoas que critiquem, mas, na minha opinião, é fundamental. Há momentos em que a pessoa não tem mais condição de decidir. E o que é mais grave, eu vou falar agora, né, não como médico nesta área, essas pessoas muitas vezes são portadoras de outras doenças transmissíveis que eles precisam sair das ruas mesmo, para não contaminar, para não complicar a vida de cidadãos saudáveis. E, por fim, e é tão importante quanto o resto, é a questão da segurança. Senão é enxugar gelo. Olha, não, mas olha, eu queria dizer o seguinte, isso vem vindo há muitos anos, não é uma coisa da administração atual, não, inclusive aqui em São Paulo, a questão da famosa Cracolândia que vem, sei lá, de 15 anos, sei lá para trás, não sei o quê. A situação foi se tornando insustentável, justamente porque o Milton falou. Até hoje ainda não se chegou às melhores soluções. Em primeiro lugar, eu acho, o Milton conhece muito mais essa situação do que eu, porque é um especialista, um médico e tal, mas eu diria o seguinte, menos de um ano, um camarada que está numa situação de risco tremenda, ele não tem condição de recuperar, ele tem que ficar internado, afastado daquele convívio com essa droga, com esse ar contaminado, ele tem que ficar pelo menos um ano afastado. Em São Paulo, nós estamos vivendo um problema muito sério. A região lá da Santa Ifigênia, que é um lugar que eu frequento há muitos anos, sempre eu comprei lá meus fios e cabos elétricos, materiais eletrônicos, eu frequento aquilo direto. O estado está realmente lamentável, porque quando dá aquelas batidas policiais em cima do pessoal que está na Cracolândia, eles fogem em massa em direção à Santa Ifigênia e vão assaltando as lojas, roubando tudo que podem, para justamente fazer. E o que acontece? Numa dessas, meu carro estacionado lá, levou uma pedrada que eu perdi o vidro dianteiro. Quer dizer, sabe? Quer dizer, eles vêm destruindo tudo. Então a situação está caótica. Você vai naquela região da rua Helvétia, a rua inteira tomada por barracas e situações é o coração terríveis. da Cracolândia. Porque quando separar da Cracolândia os anos anteriores, aquilo foi uma barbaridade. Na época do Haddad, por exemplo, que ele chegou e pagava HO, né, hotéis de quinta categoria para esse pessoal das drogas, que ali se tornou muquifo de drogas. E de prostituição, de prostituição. Quer dizer, uma coisa horrorosa que só veio piorando. Então, é importante que o prefeito, junto com o governador, que estão alinhados, que eles agora consigam, inclusive, obtendo a opinião de muitos especialistas e com a ajuda do governo federal, porque, na minha opinião, até hospital militar, barraca tem que ser colocada ali dentro, preparada, para que haja uma intervenção realmente forte para resolver o problema, senão a situação do centro de São Paulo vai ficar caótica, como já existe isso em outros locais, mas nada ainda como a cidade de São Paulo. Eu só queria só fazer um comentário, né? Eu acho que é uma situação equivalente, assemelhada a que nós enfrentamos no passado, né, quando lá atrás, né, nós tivemos aqueles mutirões que invadiam as casas contra tudo e contra todos, porque o fato de você, né, não cuidar dos mosquitos, coisa e tal, geravam epidemismo no país, como estão gerando hoje. Nessas circunstâncias, você não manda, você não autoriza que a pessoa arrombe a casa, entre para matar, os mosquitos, coisa e tal. Porque se você tem um indivíduo que está contaminando uma sociedade civil, estou dizendo nem do ponto de vista que o Jafé colocou, eu estou colocando agora como médico, eu tenho um indivíduo, né, que está lá com uma série de doenças, piolho, carrapato, água parada, AIDS, quer dizer, esse cara
deve poder continuar a ficar, porque ele decidiu que ele não vai se internar e vai continuar contaminando o cidadão que está passando ou que eventualmente... Urina, fezes no meio da rua, então água parada. Então, quer dizer, ele invade a minha casa porque tem lá uma piscina que está mal cuidada, e então o sujeito vai lá, invade a minha casa, tem o direito, papapá. Concordo, eu concordo com isso. Mas ali ele não pode entrar, a polícia não pode entrar, porque não, ali não pode, porque não deixa. Esse coitadismo que assumiu o Brasil nos últimos 20 anos acabou com esse país. Vamos ver se conseguimos reformar agora. Zé Luiz, uma estratégia única ou cada caso de dependente químico deve ser tratado da sua forma? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e até verificando cada uma das premissas deste novo plano aí, nós verificamos que a segurança ficou em último lugar, o Milton falou trabalho. O trabalho e em penúltimo lugar a segurança, e a gente verificou nos últimos tempos que a segurança vinha, talvez, em primeiro lugar, com intervenções muito violentas nessas regiões, que fizeram com que nós tivéssemos várias mini cracolândias espalhadas, foi tudo errado na cidade de São Paulo, né? Quem passa ali, eu passo quase diariamente na Avenida dos Bandeirantes, para você fazer o acesso para a Avenida Jabaquara, ali tem um local assim que está realmente símbolo daquele filme Walking Dead, né? Você verifica vários zumbis ali vagando, né? Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Agora, o que mais me preocupou é que nós temos aqui quase uma opinião unânime, né? Vamos ouvir o nosso outro companheiro aqui, de que estamos diante de uma epidemia, né? E o que surpreendeu a semana passada foi exatamente quando o ministro Osmar Terra confrontou, né, a pesquisa da Fiocruz, que justamente dizia que nós não temos uma epidemia de drogas, que nós estamos num momento de evolução, quando eu acho que a gente está em involução. Claro, né? Muito bem colocado. Precisamos de medidas realmente médicas, um esforço de todos os entes estatais para que a gente possa, então, erradicar esse tipo de problema que está contaminando toda a sociedade. Fernando. Eu queria abordar isso pelo lado da família, né? A dificuldade que deve ser quando você tem um parente seu numa situação como essa, por exemplo, na Cracolândia. Uma vez um executivo de uma grande empresa brasileira me contou que estava nessa situação. Um filho dele estava na Cracolândia. E ele, especialmente ele, tinha muito dinheiro. E ele contratou particular vários profissionais, desde assistentes até investigadores, e não conseguiu tirar o filho da Cracolândia. Eu tenho o caso da minha família também. Família e amigos. Não tem jeito. E com dinheiro, a turma pagando, arrumando. Não conseguiu. Vendendo carro, vendendo casa e... A ação, eu particularmente acho que o Estado é o ente mais forte dentro de uma sociedade. E as ações dos Estados nesses últimos anos mostram a complexidade da questão, né? Se é uma ação mais policial, se é uma ação mais voltada para assistência social, todas elas até agora não conseguiram, até o momento, ter uma solução boa para essa questão. E um último aspecto que eu acho que esse tipo de programa precisa capacitar a família para ajudar também. Por quê? Às vezes você se depara com uma situação que você desconhece como tratar, né? Os próprios familiares, às vezes, não têm condições de ajudar nesse tratamento. Então, sem informação e sem coragem. Sem informação, sem coragem, sem saber, com medo, porque isso também tem muitas famílias que têm medo de que o cara saia de casa, vá para a Cracolândia, depois se perca definitivamente. Então, que aproxime o traficante da família. Né? Isso, é um olhar para a família também, nesse sentido de esclarecer esse tipo de situação. Como deve ser tratado um filho, uma filha, um sobrinho, um neto que está nessa situação. Eu acho que esse programa precisava abordar isso também. Fernando, eu só queria colocar aqui um aspecto que, no passado, isso que você disse, foi muito valorizado. Eu, como deputado e como médico, participei lá atrás da chamada luta antimanicomial. Não pode ter mais juqueri, né? O doente tem que sofrer um tratamento numa fase inicial, numa segunda fase ele precisa ser acolhido pela família, né? Isso acabou definindo um roteiro, um modelo que vinha sendo aplicado há muitos anos. E é por isso que você tem
a enorme dificuldade que todos nós enfrentamos, e eu participei dessa luta do lado dos que achavam que devia, e não, eu continuo achando que não deve ter juqueris aí esparramados Mas daí você pelo tem que Brasil. internar o Audálio, que deu a facada no Bolsonaro. Mas veja bem, Quando é que vão botar esse homem? Não, esse é o problema. Quer dizer, você tomou uma decisão que era uma decisão genérica, generalista. E eu sempre brinco, né, que em medicina, mas isso vale para tudo, né, não existe regra geral. Né, não existe. Você tem que particularizar, você tem que personalizar ou pessoalizar. Por quê? Porque uma enorme quantidade de indivíduos que estão envolvidos no tráfico ou na droga, eles ou vieram de uma família desestruturada ou desestruturaram a sua família. Portanto, eles não têm para onde voltar. Então, o Estado tem que estar preparado para isso. Não adianta imaginar, claro que quando você tem uma família, eu cometi o desplante, não sei se o Mauro acompanhou quando eu era deputado, eu apresentei um projeto que eu achei que era revolucionário, e na minha opinião continua sendo revolucionário, que era você oferecer um adicional, fiquem bravos comigo, né, um dinheiro, um subsídio, para famílias de menores internados, desde que esses menores não reincidissem. Que era para tentar mudar a condição da família. Bom, eu levo o garoto, interno na Fundação Casa, ele sai, se ele voltar para a casa que ele tinha, ele vai voltar para a Fundação Casa de novo. Se a condição é econômica, fica muito mais barato eu dar R$1.000, um salário, 2 salários para a família, que eu gasto muito mais na internação. Fui execrado, né, dizendo que eu estava, olha o absurdo, diziam para a minha época, que eu estava estimulando famílias a mandarem os filhos para a Fundação Casa, para ter uma fonte de rendimento. Mas você tem, o seu projeto era magnífico, Sim. mas eles também tinham razão. Porque ia acontecer isso mesmo. Que em algumas Em segundo lugar, ninguém ia controlar. A tua ideia é maravilhosa, é justa, é humana, mas na prática é isso que ia acontecer. Eu tô só... É como a mulher lá no Nordeste que engravida para ter mais Bolsa Família. Eu só queria reforçar essa questão. triste no Eu Brasil, acho que para os que têm família é fundamental você dar um suporte, seja de formação, de capacitação, para que ela possa acolher de volta esse cidadão, um novo emprego, uma oportunidade de vida, mas você não pode esquecer que muitos desses egressos dessa situação não terão famílias para acolhê-los. Você acompanha aqui no programa Gente que Fala, o nosso debate de hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Seminário Internacional, ou melhor, Seminário Nacional da Empresa Simples de Crédito. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. 12:30 em São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta aqui na Rádio Trianon AM com o programa Gente que Fala, e vamos falar agora sobre o Seminário Nacional da Empresa Simples de Crédito. A ANFAC, Associação Nacional de Fomento Comercial, realiza agora, na próxima sexta-feira, o Seminário Nacional da Empresa Simples de Crédito. Aprovada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei das ESCs libera empresas de pequeno porte a fazer empréstimos, financiamentos e descontar títulos de crédito. O seminário contará com a participação do assessor especial do ministro da Economia, Guilherme Afif Domingos, e também do presidente do Sebrae, Carlos Mérez. José Luiz, o que precisamos saber sobre essas ESCs? É uma novidade, né? Mauro, isso realmente é uma novidade, é uma ideia do Guilherme Afif Domingos. Ele tinha a pretensão de criar um microbanco, né, com modelos até que ocorrem nos Estados Unidos, né, e trouxe essa ideia que foi abraçada pelo Congresso Nacional, aprovada pela Câmara dos Deputados no ano passado, no Senado no começo dessa legislatura, e a empresa simples de crédito é uma modalidade, uma nova modalidade empresarial do mercado, que vai permitir que o cidadão comum
ele possa constituir uma empresa e emprestar o seu patrimônio próprio, emprestar dinheiro, mas não para qualquer tipo de pessoa, nem pessoa jurídica, pessoa física, ou qualquer tipo de pessoa jurídica. Ele vai ter que emprestar para o microempreendedor individual, o microempresário, a empresa de pequeno porte, né? Ele vai constituir uma empresa, que é a empresa simples de crédito, a ESC. E sempre pessoa jurídica. Sempre pessoa jurídica e sempre com este perfil. Tem que ser microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, sempre com recursos próprios. Então não pode captar recursos, não pode repassar recursos, eu não posso pegar um dinheiro lá, um limite que eu tenho no banco e aí ser um intermediário desse recurso. Não, tem que ser sempre um recurso próprio. E o objetivo da criação da ESC, primeiro, né, é tentar furar essa concentração bancária que a gente tem, né, e também fazer com que o crédito chegue ao microempreendedor a um custo inferior do que hoje ele é operacionalizado, né? Na primeira operação, já para você ter uma ideia, Mauro, quais são os primeiros resultados? Essa lei foi sancionada no dia 24 de abril, publicada no dia 25, e hoje nós já temos cerca de 26 empresas simples de crédito no Brasil. Então, quase uma a cada 2 dias, né? Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, já temos 13, e já tivemos, por exemplo, a primeira operação, criada pela primeira empresa simples de crédito, em que quem é a titular dessa empresa era uma empresária, que tinha uma empresa de cobrança, com dinheiro guardado na poupança, né? Resolveu pegar esses recursos próprios, abrir a empresa simples de crédito e conseguiu destinar o seu primeiro empréstimo a uma microempreendedora individual, uma senhora que tinha uma confecção, nome totalmente limpo, sem qualquer restrição, procurou o empréstimo primeiro para a sua microempresa individual, não conseguiu no banco da qual era correntista, lhe deram a alternativa de que ela pegasse um empréstimo como pessoa física. Então ela falou, perfeito, então eu vou tentar conseguir esse empréstimo como pessoa física, não tinha restrição nenhuma, a taxa cobrada pelo banco foi cerca de 7,25% ao mês. E ela conseguiu, através da empresa simples de crédito, a 3,5%. Ainda acho uma taxa alta. Mas no mercado ela não vai conseguir investimento melhor. Comparado assim. Então, veja o seguinte, a empresária que estava na poupança ganhando 0,6, passou a ganhar 3,5, e a microempresária que estava tendo dificuldade a pagar 7,5, conseguiu a 3,5. Então, essa é a ideia principal da ESC. Nós vamos fazer agora um seminário na próxima sexta-feira, homenagear o Guilherme Afif como idealizador dessa nova modalidade de empresa, né? Será no Hotel Intercontinental, aqui na Alameda Santos, né? O seminário começará às 8h30 até às 12h30, todos vocês, companheiros da mesa, e todos os nossos ouvintes interessados são convidados, basta fazer sua inscrição através do e-mail cursos@anfac.com.br, e lá vão poder conhecer um pouco mais sobre a ESC, que eu tenho certeza que meus companheiros agora vão me indagar, mas é a agiotagem legalizada? Eu vou esperar essa resposta. É a agiotagem legalizada? Eu vou esperar exatamente o tomador do empréstimo, ele tem que ter algum cliente, ele não pode ter algum cliente em especial? O tomador do empréstimo, ele tem que estar buscando recursos para investir na sua microempresa. Né? Então, e o fornecedor do recurso, né, que é o empresário simples de crédito, ele só pode destinar esse recurso a quem pretende produção, não consumo. Por isso que a gente não tem pessoa física. Mas ele não é a legalização da agiotagem por alguns detalhes da lei, né? A ESC faz parte da lei complementar 167, né? Em que alguns requisitos foram colocados na lei que vão exatamente afastar a figura da agiotagem e, ao contrário, vão trazer uma alternativa para aquele microempresário que recorria à agiotagem. Então, por exemplo, a ESC, primeira situação, ela tem toda uma tributação específica podendo optar pelo lucro presumido ou lucro real, mas com uma alíquota, uma das mais altas do lucro presumido, 38,4%,
Então a gente já fala, a agiota não gosta de pagar imposto, né? Então, na verdade, a ESC não, tem toda uma estrutura tributária, né? Contabilidade digital. A ESC está submetida a questões de controle, de prevenção de lavagem de dinheiro, que poderia ser também, né, uma forma de branqueamento de capital através dela. Então a ESC tem que estar sob o controle do COAF, né, tão famoso nos últimos tempos aí, passando lá do Moro, da Fazenda para o Moro, do Moro para o Paulo Guedes, né? Então a ESC está no COAF. Todas as transações da ESC têm que ser feitas através de crédito em conta bancária, então não tem cheque, não tem dinheiro, né? O microempreendedor tem que ter uma conta, onde vão e a conta pessoa jurídica, né? E mais um detalhe importantíssimo na ESC é que todas as suas operações devem ser registradas numa entidade registradora, que são novos players do mercado, são IMFs, infraestruturas do mercado financeiro, né? São empresas privadas autorizadas pelo Banco Central, que elas fazem o papel de registro de ativos financeiros. Então, as operações da ESC também terão esse tipo de controle, o que afasta qualquer tipo, e mais um detalhe, todas as operações obrigatoriamente têm que ter contrato, e o contrato tem que ser entregue à contraparte. Então, a agiotagem, normalmente, a informalidade é sem contrato, é sem imposto, é sem aparecer ninguém, né? Então, e o agiota... E não tem ninguém para bater no sujeito se ele não pagar. Né? Exatamente. E a lei, assim, ela tem um capítulo penal, né? Várias infrações. Então, por exemplo, se eu não usar recursos próprios, 1 a 4 anos de reclusão. Se eu emprestar para quem não é microempreendedor, 1 a 4 anos de reclusão, e vários outros. Se eu não registrar minhas operações, 1 a 4 anos de reclusão, além das multas que a eventual transgressão das questões de prevenção à lavagem de dinheiro podem também ser aplicadas pelo COAF. Qual é o pulo do gato para essa taxa de juros? Eu acho que a possibilidade da gente ter uma redução é justamente, né, a ESC, ela, embora tenha uma tributação, hoje é uma tributação alta, mas não tão alta quanto são submetidos outros entes do mercado, como, por exemplo, as empresas de factoring, né, que eu acredito migrarão maciçamente para a ESC, e a ESC tem um detalhe interessante, ela só pode atuar no seu município sede ou no município limítrofe, né? Então, o objetivo é que eu dê crédito para quem eu conheça, que seja da minha comunidade. E aí o pulo do gato da taxa mais barata, porque aí eu posso encontrar, eventualmente, um cidadão que tem uma restrição, que ele é analisado friamente no sistema bancário pelo seu CPF, seu CNPJ, e eu posso abstrair isso e dizer, não, eu confio naquele senhor, naquele microempreendedor, ele pode ter um problema, uma restrição do passado, mas hoje, dentro da minha comunidade, ele é um camarada respeitado, uma pessoa que honra os seus compromissos, então eu vou emprestar o meu dinheiro, vou arriscar o meu dinheiro, né, com essa pessoa que os bancos não arriscam, que eu conheço, e eu posso lhe dar, talvez, um crédito mais barato que ele sequer encontraria no mercado financeiro. Muito bem, vamos entrar aqui no próximo tema. Vou só rapidamente falar o seguinte, se veio das mãos do Guilherme Afife Domingos, é coisa boa. Opa, eu sou o maior admirador, sou amigo do Guilherme, ele criou, entre outras coisas, o microempreendedor individual, o cadastro positivo, o Simples Nacional. Então, ele, você vê que já pela própria descrição do José Luiz, é que ele realmente já procurou pensar em tudo. Outra coisa, tem muita gente aí que hoje tem 20, 30, 40, 50 milhões de reais, ou até mais, e recebendo juros no mercado de 0,4%. 0,5%, se tiver aplicação de risco, então é um pouquinho a mais, mas com risco. Já imaginou? Ele vai ter a possibilidade de ganhar um juro muito melhor e outra, incentivar o empreendedorismo. Então é por isso que o Brasil vai decolar a partir do ano que vem. Pode ter certeza. Ora, eu posso só, desculpa, eu sei que você está querendo e precisa mudar de tema, mas eu também queria registrar aqui o elogio ao Afife, né? Uma pessoa que milita nesse campo há tantos anos, e essa é mais uma iniciativa inovadora dele. E ele tem uma vantagem sobre os demais. Como ele milita há muito tempo nesse campo, ele tem uma responsabilidade, e tem uma expertise, e tem uma herança, né? Ele não vai jogar fora tudo que ele fez, né?
arriscando a fazer Aventura, alguma numa coisa. aventura. É uma aventura. Então, eu queria elogiá-lo, porque ele conseguiu trabalhar e vem trabalhando na mesma área sempre. E isso faz dele um expert. Um E já passou por especialista. outros governos, inclusive no governo da Dilma foi chamado, recebeu Foi críticas ministro da pelo- mesma empresa, mas ele sempre foi falou para mim que me vice-presidente interessa é o também. Brasil, não me interessa qual partido. Então eu acho que essas são as grandes méritos que a gente tem que falar, e foi chamado pelo Paulo Guedes, porque em outros tempos, quando ele foi candidato a presidente da República, ele teria chamado o Paulo Guedes também. Eu reitero o meu convite a todos para que pessoalmente possam transmitir a homenagem ao Afif na próxima sexta-feira no Hotel Intercontinental, no nosso seminário. São Paulo será sede nos próximos dias 13 e 14 do Smart Customer, congresso que reunirá executivos das maiores e mais ousadas empresas do mundo para debater, entre outros temas, os novos rumos da tecnologia aplicada ao relacionamento com clientes e a capacitação de talentos na era digital, considerando conceitos como Big Data, sensoriamento, Internet das Coisas e inteligência artificial, entre outros. Fernando, o que a sociedade precisa saber sobre essa tecnologia aplicada ao relacionamento com clientes? Bom, todos nós somos clientes de alguma empresa, consumimos serviços, produtos. E essa relação vem se alterando muito significativamente nessa última década e mais fortemente nesses últimos anos pelas questões da tecnologia propriamente dita, né? Antes a gente vê coisas assim como mudou nossa relação com, por exemplo, como o transporte, né? Antes a gente precisava ir atrás de um táxi, às vezes num dia de chuva e tal, e hoje a gente tem essa possibilidade de usar um aplicativo para chamar um táxi. E isso está acontecendo em vários segmentos, né? Hoje a gente já o cliente consegue consumir sem mesmo sair de casa, coisa que era não pensado há 10 anos atrás. Então, esse seminário, ele é a 7ª edição, anualmente a gente organiza o Smart Customer, traz as grandes empresas dos segmentos de infraestrutura ou do segmento de serviços, de varejo, para realmente discutir lá o que cada uma está adotando como solução para essa questão do relacionamento com os clientes, porque os clientes estão, a gente parece um lugar comum dizer, mas o cliente está muito exigente, o cliente quer pagar um preço justo, o cliente está mudando a sua concepção de propriedade para a experiência. Então tem muitos clientes que não querem mais comprar casa, não querem mais comprar um veículo, mas querem usar, querem ter uma experiência dessa forma. Então, as empresas estão pensando. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando a minha mulher, a primeira vez, recebeu um pacote e tinha comprado uma calça pela internet. Eu falei, como é que você vai? Você não experimentou? Ela falou, não, eu posso experimentar e se não ficar bom, eu devolvo. Isso já acontece hoje muito. Tem empresas que você vai na loja, ela não tem nada, ela só quer que você experimente e diga exatamente isso que eu quero com essa cor. Depois você pede, alguns dias depois, aquele produto é entregue para você. Então, tudo isso faz com que as empresas tenham que se mudar. Nós vamos discutir nesse seminário, especificamente, por exemplo, a questão de como capacitar todos os níveis de uma empresa, desde aquele que atende o cliente até o seu presidente, como ele deve ter capacitado para enfrentar uma situação como essa. Só complementando, nós estamos na era da indústria 4.0. Exatamente. Esse eu acho que é o ponto que vocês vão abordar bastante, Muito. que eu sou ligado à Fiesp, então na Fiesp nós temos essa coisa ligada ao SESI e o Senai, que estão na indústria 4.0, que se o Brasil não entrar firme ainda, nós vamos ficar muito para trás. A família Jetson vai estar presente? Eles são precursores disso tudo. Não a gente, mas vai ter uma surpresa lá no dia. Vai ser realizado aqui no auditório da Câmara Comercial Árabe Brasileira, aqui na Paulista. Exato. Um auditório muito bem montado por eles lá, mas nós vamos ter algumas interações com o público com esse ponto de vista, né? Com coisas já automatizada, com robôs, que às vezes a gente Estraguei a pensa em robôs, surpresa, então, quando falei da família Jetson. com robôs que a gente pensa que são aqueles robôs mas não, são sistemas, são softwares, são algoritmos que estão sendo utilizados hoje muito no Brasil. Eu assisti rapidamente um seminário de uma empresa chinesa que quer se instalar no Brasil. Ela utiliza inteligência artificial
A ideia dela é utilizar dos braços de iluminação para colocar de tudo. Você tem de tudo, até controle de poluição, de trânsito, de segurança pública, de clima, de tudo. Internet, exatamente. Então, quer dizer, o mundo vai ter uma evolução, ainda mais com a tecnologia 5G, nós vamos ter uma evolução assombrosa nesses 5 anos. As pessoas têm que estar atentas a isso. Muita gente vai ficar para trás. Qual é o ramo, Fernando, que lidera essa questão da tecnologia no relacionamento com o cliente? Bom, hoje as empresas por exemplo, as empresas de infraestrutura, de energia, de telecomunicação, de água, de distribuição de gás, são empresas que já usam a tecnologia muito intensivamente, porque precisam monitorar, por exemplo, todo um sistema elétrico brasileiro é extremamente monitorado, interligado. É um dos sistemas mais importantes, assim, e mais sofisticados que existe no mundo, o sistema elétrico brasileiro. Então, para isso, existe um uso muito intensivo. Fora isso, todo mundo que trabalha com varejo, com manufatura, também usa a tecnologia intensivamente. E, às vezes, em várias partes do processo, desde a hora que está comprando insumo, na produção e depois na relação com o cliente. Então, hoje, por exemplo, a gente já começa a ver a questão da telemedicina, né? Médicos sendo orientados, às vezes, em extremos do país, por centros especializados utilizando tecnologia. Isso então, dispara... O Sírio-Libanês e Einstein já usam isso há muitos anos. Isso dispara a criação de aplicativos, né, de uma maneira tão veloz, né? Você pensa numa necessidade, uma solução para aquele seu problema, daqui a pouco já tem um aplicativo que já resolve. Já está resolvendo. Agora, qual é o ponto que a gente quer colocar? Por maior que seja a automação, por maior que seja o uso da tecnologia, sempre será necessário pessoas para produzir, para dizer como é que essa tecnologia vai ser usada. Para que isso seja criado. Agora, é um outro tipo de formação de profissional. Outras profissões já surgem, só para atender a esse tipo de... Como é que está a capacitação desse pessoal? Porque tem muita área que nem contrata, tem a vaga, mas não contrata, porque não tem o pessoal capacitado. Então, aí é que é uma questão. Aí eu acho que é justamente quando mais uma questão complexa, porque você tem uma parte dessa capacitação deverá ser dado pelas escolas, pela universidade, mas uma outra parte importante pela própria empresa. Por quê? É óbvio que a escola forma o cidadão nas questões mais gerais, nas questões mais conceituais, mas às vezes a empresa precisa ainda capacitar e habilitar aquele cliente em questões muito específicas. O Senai hoje faz isso. Nós temos escolas no Senai, eu sou conselheiro do Senai, por isso eu sei dizer. Nós temos escolas maravilhosas hoje, centros de robótica, de mecatrônica, que estão realmente bem avançados e estão conseguindo fornecer mão de obra. Mas, como você falou, isso é muito pouco, né? O Brasil é imenso e a velocidade está muito lenta ainda. Só para dar um reforço, Mauro, vamos lá na FAPESP, falar agora com quem está numa fundação com essa especificidade de pesquisa, a FAPESP tem um programa em que pretende colocar a sua inteligência, né, a serviço do próprio Estado. E numa área, inclusive, que é a área da medicina, a inteligência artificial. Né? Hoje você tem uma população crescente de idosos que não tem condição nem de pagar, nem de terem cuidadores o tempo todo em torno deles. Mas você pode ter, com a inteligência artificial, mecanismos de controles que possam passar a informação para alguém e, à distância, você controlar, monitorar e orientar essa pessoa, sem que você tenha que ter presencialmente um profissional da área. Não, na minha área, que é finanças, crédito, né, nessa área também nós temos as fintechs, né, um paralelo também, iniciativa do Banco Central, criação de empresas que vão tentar levar crédito através de plataformas eletrônicas, aplicativos, com avaliação também de crédito por inteligência artificial, então o perfil creditício é tudo feito através de inteligência artificial, então eu acho que a tecnologia em todos os campos. As ESCs têm a ver com as fintechs. Fintechs são as Financial Technologies, né? Na verdade, elas são um paralelo a essas, né? Porque as fintechs, elas têm um apelo muito mais do consumidor, daquela pessoa que necessita de crédito, né? Daquela pessoa que vai
buscar ali um aplicativo e tentar obter um crédito, enquanto a ESC não, ela tem e a fintech ela atua nacionalmente, né? Através de uma plataforma eletrônica, ela pode ser acessada por qualquer cidadão. E a ESC qualquer lugar. localmente. A ESC localmente, né? Então, elas vão ter públicos diferentes, né? Mas são duas alternativas de um crédito trazidas agora ao nosso mercado por iniciativa aí do Banco Central, da agenda BC++, que está propiciando um novo modelo econômico para o país. Perguntas do nosso público, do Gente que Fala. Milton Flávio, a Marta de Guaianazes pergunta: o que podem fazer os consumidores que não recebem medicamentos nos postos de saúde, postos que alegam falta de verbas? Olha, é um direito do cidadão, né? Não adianta reclamar no posto de saúde. Eu acho que essa informação precisa chegar até o prefeito, até o governador, dependendo do posto de saúde. Não sei quem é o responsável por aquele posto de saúde em particular. Alguns medicamentos são, inclusive, fornecidos pelo governo federal. Mas eu acho que a população, e eu tenho sentido isso, cada vez mais tem se apropriado dos meios de comunicação, né, e dos meios de informática para denunciarem. E o tema é esse: denunciar a falta de um medicamento que coloca em risco a vida de um cidadão, e o Estado, eu digo Estado de maneira geral, genérica, né, tem responsabilidade nisso. E, portanto, tem que ser cobrado, inclusive, eventualmente, judicialmente. Raul Jafé, o Adriano do Cambuci, seu primo. Meu querido primo. Mandando um abraço. Abraço, Adriano. Obrigado por acompanhar a gente, o programa Gente que Fala. Abraço para você, Adriano. E o Jaime do Jardim Bonfilholi. Outro grande amigo também. Te perguntando, como eu. te perguntando se tributar imóveis, como proposto pelo presidente Bolsonaro, não é um aumento da carga tributária. Não, eu não sei que tributação de imóveis que vai ser feita, não sei, Jaime, por enquanto não tá disso. O que eu sei é que, por exemplo, ele quer aumentar a correção da tabela de imposto de renda, porque hoje, como o imposto de renda não autorizou o aumento, a correção dos valores, o que acontece? Você tem uma casa que está vendendo por 200 mil, mas lá no teu imposto de renda, essa casa está lá por 10. Então, esses 190 você vai pagar um imposto enorme, quando essa sua casa deveria estar pelo menos por 110, 120. E outra venda, você vai pagar o ganho de capital. Deixa eu dizer uma coisa, e outra, se você hoje vai vender esta casa, por exemplo, se você está com ela por 200, mas você vai lá na prefeitura e, de repente, a prefeitura fala que essa tua casa está por 220. Então, você vai ter que pagar um valor sobre esse também, porque a prefeitura corrigiu a sua planta. Agora, o imposto de renda não corrigiu. O Renato de Sorocaba te pergunta, Fernando, a tecnologia mal utilizada pode afastar as pessoas das empresas? Ah, sim. Por quê? Porque o cliente também vai se sentir mal atendido da mesma forma, né? Pensando nesse caso aí, você fazer uma compra pela internet e você não conseguir receber o seu produto, ou ser cobrado. Um produto que não é exatamente aquilo que lhe foi vendido. Pegou. Então, é por isso que eu digo, a aplicação da tecnologia depende de um rigor muito grande das pessoas na implantação disso em qualquer segmento de negócio. Zé Luiz, o Luiz Carlos de Mauá pergunta: se a situação econômica do país piorar, não haverá risco de aumento da inadimplência, inclusive para as financeiras? Com certeza. A gente acredita que a economia do país move tudo, inclusive a adimplência dos pagamentos dos empréstimos, né? Mas a expectativa que todos nós temos, né, é de que a situação vai melhorar, e até por isso essas iniciativas de aumento de oferta de crédito, porque com aumento de oferta de crédito também se consegue produzir mais, consumir mais, né, e a gente ter a economia girando, né, e todos otimistas aí pela reforma da Previdência, que vai dar, com certeza, uma injeção de ânimo à nossa economia, e, na minha concepção, a inadimplência tende a cair a níveis muito menores do que hoje ela está. E as empresas também, esse empréstimo vem com garantias. Aliás, Mauro, eu posso aproveitar esse momento? Eu acho muito importante essa declaração, né? Porque a reforma da Previdência é uma necessidade do nosso país. E ela não pode continuar sendo uma responsabilidade restrita do presidente, dos senadores, dos deputados. Eu acho que todos nós que temos formação, que temos preparo, temos a obrigação de repetir todas as vezes que for possível, dizendo o seguinte: olha, essa não é uma
não é imposição. Não é uma do coisa governo. partidária. Isso É necessário. necessário. Senão o país quebra antes do que nós podemos imaginar. Milton, bem rapidamente ainda, o Marcos de Pinheiros, ele pergunta o que pode ser afetado pelo corte de verbas para pesquisas proposto pelo governo. Olha, na questão da FAPESP, nada, porque a nossa verba ela é uma verba constitucionalmente definida, né? Agora, sempre vai haver. No governo federal houve um corte, mas eu acho que tão importante, ou mais importante do que o corte, é dirigir, apontar o rumo certo para as pesquisas, valorizar aquelas que podem trazer um crescimento para a nossa indústria, para o nosso emprego e, sobretudo, melhores condições para a nossa É população. um corte para averiguação do que tem, o que é importante e o que está sendo mal gasto. Daniela da Bela Vista, Fernando, as multinacionais instaladas no país tratam o consumidor brasileiro com a mesma presteza e atenção que em suas matrizes? Olha, eu acho que isso depende de fato do próprio exigência do cliente. Já há aqui casos no Brasil que o serviço prestado por uma filial de uma multinacional é tão bom quanto o que ela presta no outro serviço. Por quê? Os clientes daquela empresa o exigem, fazem com que essa empresa se comporte dessa forma. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, que o cliente é que determina essa qualidade, ou seja, na medida que ele vai se tornando cada vez mais exigente e, obviamente, que a competição entre as empresas também faz com que essa qualidade aumente. Programa caminhando aqui para o final. Sua conclusão, Fernando, aproveitando que você está com a palavra, 15 segundos. Eu gostaria de convidar todos no dia 13 e 14 de junho próximos, estarem no Smart Customer. A palestra magna será feita pelo Dr. Luciano Tim, que é o secretário nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Minas e Energia. E o endereço? O endereço é aqui na Avenida Paulista, na Câmara Árabe brasileira. Raul Jafé, sua conclusão. Um grande abraço a todos vocês, eu fico sempre honrado de estar aqui. Dizem que eu tenho o DNA da Trianon, e aqui eu tenho o DNA também do Gente que Fala, né? Que há anos que eu frequento o programa. Quem quiser falar comigo, está lá no Facebook, Raul Jafé. É um prazer ouvir as críticas e sugestões de vocês. José Luiz, sua palavra final. Foi um prazer estar aqui acompanhado de pessoas tão brilhantes e reiterar o convite para o nosso Seminário Nacional de Empresas Simples de Crédito na próxima sexta-feira no Hotel Intercontinental, aqui na Avenida Paulista. Inscrições, cursos@anfac.com.br. Muito obrigado, boa tarde a todos. Milton Flávio, a chave do programa nas suas mãos. Pode fechar. Eu queria agradecer a oportunidade e pedir para aqueles que nos assistem e nos ouvem para que desarmem seus espíritos, cumpram a sua parte, façam o seu dever e ajudem aqueles que podem fazer pelo Brasil aquilo que o Brasil precisa a cumprir com essa missão. Esquece isso. Esquece a eleição, acima esquece de partido. tudo, pensar no nosso país e ajudar a empurrar o país para o rumo certo. Senão afundamos todos juntos. Todos juntos, infelizmente. O agradecimento aqui do programa Gente que Fala a todos vocês aqui da nossa bancada, o médico Milton Flávio, o advogado doutor José Luiz Dias da Silva, o engenheiro Fernando Mirancos, da Cunha, o jornalista e empresário Raul Jafé. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã. Muito bom.